Eu sou Emily Carter, uma jornalista freelancer de 32 anos de Nova York que meus amigos costumam chamar de rainha das viagens solo. Ao longo dos últimos 10 anos, viajei sozinha por mais de 70 pascalizes, escrevendo para revistas globais sobre a segurança das mulheres. Já caminhei pelas ruas do Cairo às 2 da manhã, já me espremi em um trem de Mumbai lotado a ponto de sufocar, já fui seguida por um estranho em Buenos Aires e voltei viva com histórias que fizeram os leitores se maravilharem. Mas havia um único país que eu sempre me recusava a visitar sozinha, o Brasil. Sempre que eu mencionava a palavra Brasil nas minhas conversas, as pessoas imediatamente levantavam as mãos em sinal de alerta. Absolutamente, não vá sozinha, Emily, especialmente sendo mulher. As notícias estão cheias disso. Mulheres desaparecidas, sequestradas, assaltadas, presas no trânsito até a morte e até na hora de pagar um táxi a fraudes. Tá cheio de golpistas, a cultura é machista e misógina e andar sozinha à noite é extremamente perigoso. Eu confiava neles porque eu era a pessoa que escrevia esses artigos de advertência o tempo todo. Até que um dia, o editor-chefe de uma famosa revista de viagens me ligou. Emily, precisamos de uma matéria bombástica sobre por que as mulheres não devem viajar sozinhas para o Brasil. A audiência vai explodir. Precisa ser realmente horrível e autêntico. Eu sorri discretamente. Esta era uma oportunidade de ouro. Eu iria provar ao mundo que todos os avisos estavam corretos. Reservei uma passagem de ida e volta, sem guia, sem companhia, apenas eu, uma mala e um caderno em branco, pronta para registrar os horrores. Durante as 40 horas de voo, abri e reli as notícias antigas que havia guardado. Turista agredido em Copacabana, estrangeira enganada e levada em van, desaparece no Rio, Polícia Militar do Rio aceita propina e libera criminosos. Sorri triunfante. Desta vez eu escreveria uma matéria que faria as pessoas terem tanto medo que não ousariam pisar neste país novamente. O avião pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, GIG, às 4 da manhã. O calor e a umidade atingiram meu rosto assim que a porta do avião se abriu. Eu me senti como se estivesse entrando na boca de um forno. Apesar de serem 4 da manhã, o aeroporto estava lotado. O português ecoava por toda parte e eu não entendia uma palavra. As placas tinham um pouco de inglês, mas a letra era muito pequena, quase invisível. Puxei minha mala, atravessando a multidão. Um homem sorriu e me disse algo. Eu apressei o passo, baixei a cabeça com apenas o aviso dos meus amigos na mente. Absolutamente não sorria de volta para homens brasileiros. Eles vão pensar que você está interessada. No balcão de imigração, uma policial sorriu calorosamente e disse: "Olá, bem-vinda ao Rio de Janeiro." Eu balancei a cabeça sem retribuir o sorriso. No meu íntimo pensei, este é o sorriso forçado para parecer amigável com os turistas. Ao sair do aeroporto, chamei um táxi. O motorista perguntou o destino em inglês gaguejante. Eu disse o nome do hotel em Copacabana. Ele ligou o taxímetro imediatamente. Fiquei um pouco surpresa, pois tinha ouvido que eles geralmente se recusavam a ligar, mas permaneci vigilante. Talvez ele espere sair do aeroporto para começar a negociar um preço fixo. O carro disparou para fora do aeroporto. Eram 5h30 da manhã no Rio, mas o carro já estava paralisado no engarrafamento, preso a ponto de quase não se mover. Olhei para o relógio. Se ficasse assim, por 2 horas como eu havia lido, eu chegaria ao hotel às 7 da manhã. Suspirei. Isto é o Brasil. No caminho, o motorista ligou o rádio. Um samba alto ecoava. Ele tentou puxar conversa em inglês. You from where? América? Eu respondi brevemente. New York. Ele sorriu calorosamente. Welcome to Brazil. Very happy. Ele sorriu tanto que revelou todos os dentes brancos. Eu não respondi, apenas balancei a cabeça e me inclinei para olhar o telefone. No meu íntimo, comecei a registrar o primeiro ponto para a matéria. Aeroporto grande, mas caótico. Engarrafamento desde as 5 da manhã. As pessoas sorriem de forma exagerada, até assustadora.
Eu ainda não sabia que em poucas horas essas anotações seriam completamente riscadas e que eu estava prestes a descobrir algo chamado o milagre carioca que ninguém nunca havia me contado. Aquele táxi ficou preso na via expressa por quase 1h30. Olhei para o relógio e suspirei pela desacetéria vez. O motorista ainda estava sorrindo sem parar. Ele pegou o telefone, colocou uma música suave e se virou para dizer: "No problem, he'll always like this, but we go soon." Eu não respondi. Na minha cabeça estava escrevendo uma frase de efeito para a matéria. Rio, a cidade do trânsito que faz você querer voltar para casa desde o primeiro momento. Mas então, algo estranho aconteceu. Houve um som de sirene vindo de longe. Todos os carros presos à frente começaram a se mover lentamente, abrindo caminho para o lado, faixa por faixa. Não havia buzinas, não havia gritos. Carros, motos, vans, tudo se moveu lentamente para abrir uma passagem no meio para uma ambulância. Em apenas 10 segundos, a estrada congestionada tornou-se uma faixa livre no centro. Nosso táxi também se moveu, o motorista se virou e sorriu. Brazilian people help, always help. Fiquei atordoada, porque em Nova York, se uma ambulância passasse, as pessoas ainda buzinariam sem parar. Finalmente, o carro conseguiu se mover. Chegamos ao hotel pouco depois das 7 da manhã. Paguei de acordo com o taxímetro, sem nenhuma negociação de preço. O motorista descarregou minha bagagem, juntou as mãos e se curvou. Obrigado, tchau. Eu balancei a cabeça e apressei o passo para o hall, ainda me recusando a admitir que algo de bom havia acontecido. Meu quarto ficava no 24 grau andar, de frente para o mar de Copacabana. Joguei a mala e abri o laptop imediatamente. Digitei o título da matéria: 48 horas no Rio porque as mulheres não devem viajar sozinhas. E então adormeci, mesmo ainda calçada. Acordei quase ao meio-dia. O sol forte tornava o quarto abafado. Tomei banho, vesti roupas simples, jeans, camiseta, óculos escuros, boné. Eu sou uma pessoa que não gosta de chamar atenção. Antes de sair do quarto, verifiquei minha pequena bolsa. Passaporte, dinheiro, cartões de crédito, telefone e o caderno. Tranquei a porta 2 vezes. O plano de hoje era ir ao Mercado Central, o lugar onde todos os websites alertavam que eu certamente perderia a carteira. Saí para o hall, a jovem recepcionista sorriu calorosamente. "Dona Emily, para onde vai? Precisa de um táxi?" Eu respondi: "Vou sozinha, obrigada." Ela sorriu mais amplamente. "Sim, senhora, tome cuidado, mas não se preocupe muito. O Rio é muito seguro para mulheres." Eu levantei a sobrancelha. "Seguro? Eu vou te provar o contrário." Saí do hotel. O sol estava escaldante. Chamei um táxi no início do beco. O motorista perguntou o destino. "Mercado Central?" Ele ligou o taxímetro imediatamente. No caminho, tirei fotos das placas com erros de português, tentando fazer parecer inglês. Fotografei o motorista ouvindo samba alto. Fotografei o engarrafamento novamente. Tudo estava correndo exatamente como planejado. Até que cheguei ao Mercado Central. Saí do carro. O calor e o cheiro de pastel frito misturados quase me sufocaram. A multidão era tão densa que ombro batia em ombro. Eu caminhei pelos corredores estreitos entre as barracas de roupas e souvenirs. Com uma mão, agarrei firmemente minha bolsa. Com a outra, segurei o telefone gravando um vídeo. "Este é um dos mercados mais perigosos da América Latina", sussurrei para a câmera. "Se você for uma mulher viajando sozinha, sua bolsa desaparecerá em 10 minutos. Continuei por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ninguém tocou na minha bolsa. Não houve batedores de carteira, não houve pedintes. Apenas pessoas sorrindo e dizendo: "Oi, moça." Comecei a ficar irritada. Por que nada estava acontecendo ainda? Como todo mundo tinha me avisado. E então, aconteceu, virei para olhar uma barraca de bijuterias. Havia uma menina pequena parada ao meu lado, não mais que 10 anos. Ela sorriu e juntou as mãos em um pequeno cumprimento. "Oi, tia, quer comprar um colar? É lindo." Eu balancei a cabeça, mas a menina não saiu. Ela me seguiu por alguns passos e disse baixinho: "Moça, cuidado com a sua bolsa, viu? Tá muito cheio, senão perde." Eu parei.
Uma criança de 10 anos estava me avisando sobre batedores de carteira. Virei para olhar o rosto dela. Os olhos eram claros, sem nenhuma malícia. Ela sorriu e se curvou novamente antes de disparar para a multidão. Fiquei ali parada, a mão ainda apertando a bolsa, mas um leve abalo começou no meu coração. Estou sendo enganada ou estou sendo ajudada? Eu ainda não sabia que este era apenas o começo de um dia em que todas as minhas crenças seriam viradas de cabeça para baixo e que aquela menina seria a primeira a me fazer perguntar: será que eu entendi tudo errado desde o início? O mercado central ficava cada vez mais quente e lotado. O suor escorria, grudando a camiseta nas minhas costas. Eu andei até os pés do Eren, mas ainda não tinha encontrado nenhuma evidência de que precisava. Decidi procurar um lugar para descansar. Vi uma pequena lanchonete na rua com uma placa que dizia Café Expresso R500. Preço tão baixo que era suspeito. Entrei e me sentei na mesa do canto mais discreto. Pedi um café. A dona era uma mulher de cerca de 50 anos, de pele morena, sorrindo tanto que dava para ver as rugas. Senta aí, moça, já trago. Ela falava inglês muito mais fluentemente do que eu esperava. 2 minutos depois, um copo grande de café gelado foi colocado na minha frente, cheio de gelo, doce, tão perfumado que esqueci o calor. Peguei o copo, tomei um gole e me assustei. O melhor café da minha vida. A dona veio se sentar comigo. Você está viajando sozinha? Eu balancei a cabeça, ainda mantendo a guarda. Sim, vim a trabalho. Ela sorriu mais amplamente. Que bom! As mulheres brasileiras também viajam sozinhas o tempo todo, viu? É muito seguro, minha filha. Eu levantei a sobrancelha. É mesmo? Ouvi dizer que é muito perigoso, especialmente para as mulheres. Ela riu baixinho, um riso parecido com sinos de prata. Ah, os jornais gostam de exagerar só o lado ruim, né? Hoje em dia, mulher brasileira volta de moto para casa às 3 da manhã, pega metrô sozinha. É normal. Ela apontou para a filha que estava limpando a loja ao lado. Aquela é minha filha, 18 anos. Estudante universitária. Volta para o alojamento às 2 da manhã todo dia. Nunca teve problema. Eu congelei. A imagem de mulheres brasileiras na minha cabeça sempre foi a de garotas em trajes curtos ao lado de balcões de bar, sendo assediadas por homens estrangeiros. Mas na minha frente estava uma vendedora de mercado que falava inglês mais fluentemente do que eu e uma filha que estava carregando mesas e cadeiras sozinha e com facilidade. Paguei os R500. Ela me deu o troco e acrescentou um pequeno pão de queijo tradicional. Pega, come para experimentar. Inconscientemente, juntei as mãos e me curvei em um pequeno agradecimento antes de sair da loja com uma sensação estranha. Naquela tarde, peguei o metrô de volta para o hotel. Comprei o bilhete sozinha, entrei no elevador sozinha. O trem estava tão lotado que mal dava para ficar em pé, mas ninguém me empurrou. Não havia batedores de carteira, apenas pessoas se afastando para eu ficar perto da coluna. 2 mulheres brasileiras estavam ao meu lado, conversando. Uma vestia um uniforme de estudante, a outra uma camisa de escritório. Elas riam alto, sem se importar com os olhares de ninguém. Eu escutei secretamente, embora não entendesse, pude ver a confiança e a felicidade radiante em seus rostos. O metrô chegou à estação, desci a escada rolante e então aconteceu de novo. Minha pequena bolsa foi puxada levemente por alguma mão. Meu coração parou. Naquele momento, todas as notícias que eu tinha lido passaram pela minha mente. Eu me virei abruptamente. Mas o que eu vi não foi um batedor de carteira. Era um jovem de uns 20 anos segurando e me devolvendo minha bolsa. A alça estava rasgada. Quando foi que rasgou, eu não sei. Moça, a alça arrebentou, viu? Quase caiu. Ele falou inglês claramente, me entregou a bolsa com um sorriso. Eu recebi a bolsa com as mãos trêmulas. Muito, muito obrigada. Ele acenou e se afastou imediatamente. Não pediu dinheiro, não pediu nada. Fiquei ali parada, olhando para as costas dele. Outra pessoa brasileira acabou de me ajudar sem esperar nada em troca. Naquela noite, no meu quarto de hotel, abri o laptop. O arquivo chamado Por que as mulheres não devem viajar sozinhas no Brasil ainda estava aberto. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo, depois lentamente cliquei em selecionar tudo e excluir. A tela ficou em branco. Digitei um novo título.
talvez eu tenha entendido o Brasil errado o tempo todo e comecei a chorar. Eu não sabia por quê, apenas sabia que amanhã eu sairia sozinha novamente, mas desta vez não para encontrar evidências de perigo, mas para encontrar a resposta para o porquê meu coração se sentia mais seguro do que nunca. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação que nunca tinha tido antes. Em vez de abrir o laptop para procurar notícias negativas, abri o Google Maps e digitei Mosteiro de São Bento. Eu queria ver algo que não fosse notícia ruim. O metrô ainda estava lotado a ponto de mal dar para ficar em pé. Mas ninguém me empurrou, nem um pouco. Um senhor se levantou e cedeu o lugar para mim. Eu gesticulei para recusar. Ele sorriu e juntou as mãos em um pequeno cumprimento. Eu automaticamente juntei as mãos em resposta. Chegando à estação, troquei para o bondinho de Santa Teresa. O vento fresco da colina me deu arrepios. Fiquei na frente do bondinho, olhando para o rio, não apenas os arranha-céus, mas também as casas antigas de madeira misturadas com as igrejas de azulejos dourados brilhantes. O bondinho parou. Segui as placas para o mosteiro, mas antes de chegar ao portão, vi uma mulher chorando na rua. Sua grande mochila estava rasgada e os pertences estavam espalhados por toda parte. Ela era estrangeira, loira, com os olhos vermelhos. Hesitei por apenas 2 segundos e me aproximei. O que aconteceu, moça? Ela soluçou. Minha bolsa foi rasgada, passaporte, dinheiro, telefone, tudo se foi. Na minha cabeça, lampejou a palavra. Tá vendo? Eu estava certa. Mas minha boca disse, calma, não chore, eu posso ajudar. Eu a levei para o posto da polícia turística em frente à igreja. Um policial estava lá, alto, com uma expressão séria. Eu me preparei mentalmente para ser ignorada, mas o que aconteceu foi o oposto. O policial juntou as mãos em um pequeno cumprimento imediatamente. Olá, senhora, qual é o problema? Ele falava inglês fluentemente, como se tivesse estudado no exterior. Eu expliquei. Ele não perguntou de novo, não me repreendeu por não ter sido cuidadosa, ele apenas pegou o rádio e disse algo rapidamente. Em menos de 5 minutos, 2 outros policiais chegaram de moto. Um deles segurava um celular e entregou à mulher. Seu telefone, não é? Foi encontrado no mercado ao lado da igreja. Alguém pegou. Ela chorou mais alto, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Passaporte, dinheiro, tudo estava intacto. O outro policial entregou uma mochila nova. Esta é nova. Use por enquanto. Trocamos o zíper por um mais forte. Ela me perguntou, eu tenho que pagar? O policial balançou a cabeça. Não precisa, senhora. É um prazer ajudar os turistas. Fiquei chocada. A polícia brasileira que eu tinha lido ser corrupta estava ajudando de graça, até comprando uma bolsa nova. Antes de eu sair, o policial mais velho se virou para mim. Você está sozinha? Cuidado, mas não tenha muito medo. O Rio tem polícia turística em todo lugar, viu? E ele me deu um pequeno apito. Se algo acontecer, assobie alto, tá? A gente vem correndo. Recebi o apito com as mãos trêmulas. A caminho da igreja, vi uma grande placa que dizia Polícia Comunitária 190, atendimento 24 horas e tinha um número de telefone claro em inglês. Peguei meu telefone, fotografei a placa e apaguei uma linha da matéria que eu havia escrito. A polícia brasileira não é confiável. Entrei no mosteiro, tirei os sapatos, coloquei a bolsa ao lado. Um monge passou, sorriu e disse baixinho, olá, bem-vinda. Sentei-me sob a grande árvore pau-brasil, olhando para a estátua de São Bento que brilhava sob a luz do sol e senti como se algo estivesse se partindo no meu peito. Não era medo, mas o muro que eu mesma havia construído. Peguei meu caderno e escrevi a primeira frase do novo dia. Hoje vi a polícia brasileira ajudar uma turista sem receber um centavo. E eu não sei mais como devo escrever esta matéria. O vento fresco soprava pelas folhas do pau-brasil. Uma folha caiu, pousando exatamente na página do meu caderno. Peguei a folha e sorri para mim mesma, pela primeira vez desde que cheguei ao Brasil. No final da tarde, saí do mosteiro de São Bento com uma sensação indescritível de alívio. Inicialmente, eu pretendia voltar para o hotel, mas meus pés se recusaram a ir em direção ao teleférico. Eles me levaram em direção à Rua do Ouvidor, no centro. Eu caminhei ao longo das calçadas estreitas, perto do Arco do Teles. O tempo estava quente,
mas havia grandes árvores que forneciam sombra. No caminho, havia pequenas lojas de bairro. As pessoas estavam sentadas conversando animadamente, crianças brincando. As pessoas juntavam as mãos em um pequeno cumprimento, sorrindo, mesmo sem me conhecerem. E então eu a vi. Uma mulher parada em frente a uma antiga casa de madeira de 2 andares, com cerca de 40 anos, vestindo uma camiseta branca, shorts, cabelo curto como o de um menino, levantando sozinha uma grande motocicleta para um carrinho de carga. Ela fazia isso sozinha e com facilidade. Eu fiquei parada, olhando inconscientemente. Ela se virou, me viu, juntou as mãos em um pequeno cumprimento e sorriu abertamente. Olá, moça, de onde você é? Eu respondi automaticamente, América. Ela riu baixinho. Ah, gringa, entra aí, senta, tá muito calor. Eu hesitei por um momento, depois a segui para dentro da antiga casa de madeira que estava limpa. Dentro havia uma bancada cheia de ferramentas de mecânica. Havia uma placa que dizia Oficina de Motos da Dona Clara. Ela se apresentou. Eu sou Clara, meu nome de verdade é Dona Clara. Tenho 45 anos, conserto motos há quase 20 anos. Sentei-me em um longo banco de madeira. Ela me deu um copo grande de água gelada. Bebe, moça, é de graça, não cobro por água. Perguntei diretamente, você é mulher e faz este trabalho sozinha? Dona Clara riu tanto que o corpo dela balançou. Sozinha, uai! No começo, os clientes homens não deixavam eu consertar, diziam que mulher não conseguia. Mas depois que eu consertei, a moto ficava mais suave e mais rápida do que a dos mecânicos homens. Agora, os clientes homens até vêm me pedir ajuda. Ela apontou para uma foto pendurada na parede. Uma foto de Dona Clara ao lado de uma moto de motocross. Ela tinha ganhado o primeiro lugar em muitas competições. Mulheres brasileiras podem fazer tudo, moça. Pilotar motos grandes, correr, consertar carros, abrir bar, tudo. Fiquei pasma. A imagem de mulheres brasileiras na minha cabeça era de pessoas oprimidas, consideradas o segundo sexo. Mas na minha frente estava uma mulher que sozinha estava levantando um motor de 50 quilos e rindo mais alto do que qualquer homem americano que eu namorei. Dona Clara perguntou, então, o que você veio fazer no Brasil? Eu respondi honestamente, vim escrever uma matéria dizendo que este lugar é perigoso para mulheres. Ela riu até as lágrimas. Ai, meu Deus, as notícias nos enganam muito, não é, moça? Eu volto de moto para casa às 3 da manhã todo dia, nunca tive medo. Só a polícia de trânsito que acena e manda eu voltar cedo, com cuidado na estrada, viu, moça? Ela pegou o telefone e abriu fotos de Dona Clara e seu grupo de mulheres pilotando motos grandes, viajando por todo o Brasil. Havia fotos delas no topo das montanhas, no Nordeste. A gente vai em 10, só mulheres, sem homem para proteger. Ninguém ousa fazer nada com a gente porque a gente cuida uma da outra. Olhei para a foto, meus olhos marejados, porque eu havia escrito artigos dizendo que as mulheres brasileiras eram oprimidas pelo gênero, mas a mulher na minha frente era muito mais livre do que eu. Dona Clara se levantou e trouxe uma motocicleta quebrada. Olha aqui, moça. Esta é da policial que trouxe para consertar ontem. Ela pilota a moto da polícia para prender criminosos todo dia. Os homens até têm medo dela. Ela abriu o motor, consertou em 10 minutos e se virou para sorrir. Viu, moça? Mulheres brasileiras não esperam que ninguém nos ajude. A gente resolve os problemas sozinha, conserta o carro sozinha, pilota sozinha, vive sozinha. Antes de eu sair, Dona Clara me deu um capacete. Pega o meu antigo, use para passear no Rio. Se quiser tentar pilotar uma moto, eu te ensino de graça. Recebi o capacete com as 2 mãos e, inconscientemente, abracei Dona Clara. No caminho de volta para o hotel, peguei um ônibus. Estava tão lotado que mal dava para ficar em pé, mas uma menina se levantou e cedeu o lugar para mim. Senta, moça, eu fico em pé. Sentei e chorei silenciosamente. Ninguém me olhou de forma estranha, apenas sorriram. Naquela noite, abri o laptop, apaguei todos os arquivos antigos e dei um novo nome ao arquivo. Acabei de conhecer a mulher brasileira que me fez sentir fraca. E digitei a primeira frase do novo artigo.
se você acha que as mulheres brasileiras são oprimidas, você nunca conheceu Dona Clara, a mecânica de motos, que consegue levantar um motor mais pesado do que qualquer homem americano que eu namorei. Na manhã do 5º dia, acordei com uma sensação inédita. Em vez de abrir o laptop para procurar notícias negativas, abri o aplicativo de transporte e digitei Pedra do Sal, zona portuária. Eu queria realmente andar sozinha. Uma mototaxista me levou até lá. A motorista era uma mulher de uns 60 anos, usando um capacete rosa-choque. Para onde você vai agora, moça? Eu te levo de graça. Se quiser tirar fotos bonitas... Eu ri e subi na garupa. Ela pilotava a moto, desviando-se das faixas congestionadas com destreza. No caminho, ela contou que pilotava mototáxi há quase 30 anos. Antigamente, era só homem. Mas eu não perdia para eles. Pilotava até melhor. Agora, os clientes têm medo de andar com os homens. Quando me veem, me chamam o tempo todo. Abracei a cintura dela mais forte, sentindo como se estivesse sentada na garupa de uma super-heroína. Ela parou e me comprou um açaí na tigela famoso na beira da estrada. Come bastante, viu? Depois eu te levo para ver o rio que os gringos nunca viram. Nós passamos por vielas estreitas na área da zona portuária. Ela apontou para as antigas casas de madeira. Esta é a minha casa. Moro aqui desde pequena. Alaga todo ano. Mas a gente ajuda a tirar as coisas um do outro, cozinha um para o outro, distribui comida de graça, ninguém abandona ninguém. Perguntei baixinho, você nunca tem medo? Ela riu alto, medo de quê, minha filha? A gente nasceu aqui, vai morrer aqui. Tem amigo, tem igreja, tem escola. Por maior que seja o desastre natural, a gente supera tudo. Essa frase me comoveu profundamente, porque eu havia escrito que o povo brasileiro ri muito, mas não sabe resolver problemas. Naquela tarde, ela me levou de ônibus para a Feira da Glória, uma feira que todos os websites alertavam ser a mais perigosa do Rio. Mas o que eu vi foram vendedoras sorrindo abertamente, crianças brincando alegremente. Havia uma grande placa que dizia: "Esta feira não tem batedor de carteira, pois nos protegemos uns aos outros." Eu andei até a noite. Ninguém tocou na minha bolsa, apenas me davam comida de graça para experimentar. E então, aconteceu. Às 10h42, eu estava esperando o ônibus em frente à feira, a chuva caiu de repente, todos correram para se abrigar. Eu corri para me abrigar sob o toldo de uma loja, mas minha pequena bolsa escorregou do meu ombro e caiu em uma poça d'água. Eu me abaixei para pegar, mas meus olhos ficaram embaçados pela chuva. Quando levantei a cabeça, a bolsa havia desaparecido. Meu coração parou. Passaporte, todo o dinheiro, o telefone com os dados da matéria, cartões de crédito, tudo se foi. Naquele momento, tudo o que eu havia acreditado voltou imediatamente. Tá vendo? O Brasil é realmente perigoso. Fui muito ingênua, fui uma tola por abrir meu coração. A chuva continuava caindo sem parar. Fiquei ali parada, tremendo, sem telefone para ligar para ninguém, sem dinheiro para chamar um táxi, nem sequer R$1. Senti como se o mundo inteiro estivesse desabando. A matéria prestes a ser escrita, a crença que eu acabara de começar a construir, tudo se desfez em um piscar de olhos. Eu caí no chão molhado e chorei. Pela primeira vez desde que cheguei ao Brasil, chorei como nunca havia chorado na vida. E então ouvi uma voz: "Moça, o que aconteceu?" Levantei a cabeça. A menininha que estava no Mercado Central, no primeiro dia, estava parada me oferecendo um guarda-chuva rosa. Ela se lembrava de mim. E na outra mão, ela segurava minha pequena bolsa. "Eu te segui desde a feira, moça. Vi um homem pegando sua bolsa. Eu gritei e corri atrás dele. Ele jogou e fugiu." Olhei para a menina sem acreditar no que via. "Por que você me ajudou?" Ela sorriu calorosamente. "Porque você comprou meu colar antes, uai. E minha mãe ensinou que a gente tem que ajudar quem está em dificuldade." Ela abriu a bolsa para eu ver. Tudo estava intacto, até a última nota de dinheiro. Eu abracei a menina com mais força, chorando mais. A chuva continuava caindo, mas eu não estava mais molhada, pois o guarda-chuva rosa da menina de 10 anos me protegia. E naquele momento eu soube o que aconteceria em seguida.
eu não escreveria mais a matéria de advertência, mas eu escreveria sobre esta menina, sobre Dona Clara, sobre a mototaxista, sobre a polícia turística, sobre o povo brasileiro que me fez perceber que a verdadeira segurança não está nas câmeras de vigilância ou na lei, mas no coração de estranhos. A chuva continuava caindo sem parar. Abracei a menina tão forte que ela tremeu. Ela riu baixinho e me afastou. Moça, meu nome é Pipoca. Não chora, tá? Eu te levo para achar a polícia. Ela pegou minha mão e corremos pela chuva, pelas vielas estreitas. Minhas roupas estavam encharcadas, mas meu coração estava estranhamente quente. 10 minutos depois, chegamos a um posto da polícia comunitária da área da feira. O posto era pequeno, mas as luzes estavam acesas. 3 policiais estavam esperando, como se soubessem que iríamos chegar. Um deles juntou as mãos em um pequeno cumprimento imediatamente. Olá, senhorita. A senhora é a Emily, não é? Eu congelei. Como você sabe meu nome? O policial sorriu e apontou para a Pipoca. Ela ligou para o grupo de WhatsApp da comunidade assim que estava na feira. Moça, disse que uma gringa teve a bolsa roubada. A gente monitorou a câmera de segurança, viu o rosto do ladrão e agora estamos atrás dele. Fiquei parada, como se tivesse levado um choque. Outro policial me deu uma toalha seca e água quente. A senhora se seque primeiro, tá? Sente-se, a gente resolve tudo para a senhora. Eles me levaram para uma pequena sala com um computador conectado a mais de 200 câmeras de segurança ao redor da feira. As imagens eram tão nítidas que dava para ver o rosto do ladrão. O policial pegou o telefone para falar com a equipe de busca. Em menos de 20 minutos, o rádio disparou. Pegamos ele. Estamos levando para a delegacia. O ladrão era um homem de uns 40 anos, bêbado. O policial disse que era um morador da comunidade que acabara de sair da prisão. Desculpa em nome do povo brasileiro, viu, moça? A gente fica envergonhado. Eu balancei a cabeça vigorosamente. Não precisa se desculpar, vocês foram muito rápidos. O policial sorriu. Nosso sistema comunitário é assim. A gente se ajuda, viu? Tem um grupo de WhatsApp com 1.200 pessoas. Quem vê algo em comum avisa na hora. As câmeras de segurança a gente mesmo instalou, não esperou o governo. Ele me entregou um papel. A senhora assina aqui para receber seus pertences, tá? Depois, se quiser prestar queixa, a gente te leva para a delegacia maior. Assinei com as mãos trêmulas e perguntei baixinho. Por que vocês estão me ajudando tanto assim? O policial olhou diretamente nos meus olhos. Porque a senhora é nossa hóspede, viu? E porque a Pipoca gosta da senhora. Essa menina já ajudou centenas de pessoas. A comunidade tem muito orgulho dela. Pipoca estava ao lado, sorrindo timidamente. O policial acariciou a cabeça dela e lhe deu uma nota de R, 100 de recompensa por boa ação de hoje. A menina recebeu o dinheiro, juntou as mãos em um pequeno cumprimento e correu até mim. Moça, este dinheiro eu dou para você comprar comida, tá? Eu não vou ficar. Eu chorei mais alto ainda. Naquela noite, a própria polícia me levou de moto de volta ao hotel. No caminho, perguntei por que o Brasil tinha pessoas tão boas. O policial respondeu baixinho. Porque a gente já sofreu junto por muito tempo, viu? Quando a gente tem a chance, a gente não quer que os outros sofram como a gente sofreu. Chegando ao hotel, o policial juntou as mãos em um pequeno cumprimento e foi embora. Fiquei olhando o carro sumir na escuridão e desabei no hall. A funcionária do hotel correu até mim. Dona Emily, o que aconteceu? Levantei o rosto, olhei para ela e sorri em meio às lágrimas. Eu acabei de ver um milagre. Naquela noite, eu não dormi. Abri o laptop e digitei a matéria a noite toda. Título: Eu vim para alertar o mundo a não viajar sozinho para o Brasil. Mas agora quero dizer ao mundo que venha, e você encontrará a bondade perdida do mundo. Eu escrevi sobre Pipoca, escrevi sobre a polícia comunitária, escrevi sobre Dona Clara, escrevi sobre a mototaxista e escrevi a última frase. Se você tem medo de viajar sozinha, venha para o Brasil, porque aqui você nunca estará sozinha. Cliquei em enviar a matéria para o editor-chefe às 4 da manhã e deitei-me, chorando de felicidade. Porque eu sabia que os últimos 3 dias no Brasil não seriam mais sobre encontrar evidências, mas sim uma despedida das pessoas que me transformaram em uma nova pessoa.
Na manhã do 7º dia, o último dia antes do voo de volta para Nova York, acordei às 5 da manhã, não por causa do despertador, mas porque meu coração batia tão forte que não consegui mais dormir. Vesti roupas simples como no primeiro dia, jeans, camiseta, meu boné velho, mas a velha bolsa que havia rasgado agora estava remendada por pipoca com linha rosa. Peguei o ônibus antigo para o Mosteiro de São Bento novamente. A multidão estava a mesma, mas desta vez eu estava sorrindo. Cheguei ao mosteiro às 7 da manhã. O sol suave iluminava o antigo local. Tirei os sapatos, fui direto para a velha árvore pau-brasil, sentei-me à sombra e peguei o caderno novo que comprei ontem. Abri a página em branco e escrevi: Dia 1, eu cheguei aqui com medo. Dia 7, eu sento aqui com amor. O vento soprou, uma folha do pau-brasil caiu, como da última vez. Mas desta vez eu não peguei. Estendi a mão para recebê-la e a deixei voar com o vento. Fechei os olhos. As imagens dos 7 dias apareceram na minha cabeça. A menina de 10 anos correndo na chuva para devolver minha bolsa. Dona Clara levantando um motor o dobro do seu peso. A polícia comunitária prendendo um criminoso em 18 minutos. A mototaxista dizendo: a gente nasceu aqui, morre aqui. O senhor cedendo o lugar no metrô. A funcionária do hotel perguntando: o que aconteceu? Com preocupação sincera. Ninguém me conhecia, mas todos me ajudaram. Abri os olhos. Lágrimas escorriam sem que eu percebesse. E eu entendi que a verdadeira segurança deste mundo não está em portas de ferro grossas ou em câmeras de segurança caras. Não está em leis rigorosas ou em polícia armada. Está na palavra nós. A palavra que o povo brasileiro usa para substituir eu. De velhos a jovens. A palavra que transforma um estranho em irmão, irmã, tia, tio, em um piscar de olhos. Peguei o telefone e liguei para o editor-chefe em Nova York. Jeff, eu enviei o rascunho completo. O nome é Milagre Brasileiro, porque toda mulher deveria vir aqui sozinha pelo menos uma vez na vida. E eu não voltarei para Nova York no cronograma antigo. Vou ficar mais 3 meses para terminar este livro, bem aqui nesta terra chamada Brasil. Jeff ficou em silêncio por 3 segundos, depois riu alto. Emily, este é o artigo que eu esperei por 10 anos. Vá em frente, viva plenamente e escreva de uma forma que o mundo tenha que mudar de ideia. Desliguei o telefone e me curvei levemente para a árvore pau-brasil. Obrigada por abrir meus olhos. 3 meses depois, eu ainda estava no Rio. O quarto de hotel tornou-se um pequeno apartamento em uma área tranquila. Eu aluguei a antiga moto de Dona Clara e pilotava todos os dias. O capacete rosa que Dona Clara me deu ainda tinha o adesivo, Pipoca VIP. Toda manhã, eu acordava às 5 da manhã, ia de moto para a Feira da Glória, ajudava a Pipoca a vender as pulseiras que ela mesma fazia. O dinheiro arrecadado, a gente doava para as crianças órfãs do bairro, 100 por mês. Não era muito, mas era dinheiro vindo das mãos de uma criança de 10 anos. À tarde, eu ia para a oficina de Dona Clara, ajudava a tirar fotos e a fazer a página do Facebook para a loja. Agora, a página tinha quase 100 mil seguidores. O número de clientes mulheres triplicou. Todas queriam que a melhor mecânica do Rio consertasse suas motos. À noite, eu dava aulas de inglês gratuitas no Mosteiro de São Bento. Os alunos me chamavam de tia Emily. No primeiro dia, éramos 10. No terceiro mês, éramos 70. Eu nunca pensei que poderia ser professora. Tarde da noite, eu sentava e escrevia meu livro sob a árvore pau-brasil do mosteiro. Nome do livro, Sozinha no Brasil, diário da mulher que veio para alertar o mundo, mas foi ensinada pelo mundo. Cada capítulo terminava com a mesma frase: se você ainda tem medo de viajar sozinha, venha para cá e você voltará para casa com um coração maior. No último mês, organizei um pequeno evento no parque. O nome do evento, Mulheres Sozinhas, Nunca Sós. Convidei Dona Clara, a mototaxista, a Pipoca, a polícia comunitária da feira e 500 outras mulheres brasileiras que conheci nesses 3 meses. Eu estava em um pequeno palco. O microfone na minha mão tremia.
3 meses atrás, eu vim aqui para escrever uma matéria sobre por que as mulheres não deveriam viajar sozinhas. Hoje, estou aqui para dizer que toda mulher deveria vir aqui sozinha pelo menos uma vez. Porque este lugar vai te ensinar que a verdadeira força não é viajar sozinha sem medo, mas é viajar sozinha e perceber que você nunca esteve sozinha. Os aplausos ecoaram. Pipoca correu para o palco, me abraçou e levantou uma placa de papel escrita em letra de criança. Obrigada, tia Emily, por me fazer acreditar que uma criança vendedora de feira também pode mudar o mundo. Eu chorei na frente das 500 pessoas, mas desta vez eram lágrimas de felicidade completa. Naquela noite, enviei o rascunho do livro para a editora, junto com uma dedicatória na primeira página, dedicado à menina de 10 anos que correu na chuva para me devolver minha bolsa, e a todo o povo brasileiro que me fez perceber que o verdadeiro lar não é onde nascemos, mas onde nosso coração cresce. Hoje é o dia em que eu realmente tenho que voltar para Nova York. O avião decola às 11h55 da manhã. Eu estou em frente ao Aeroporto Internacional do Galeão, GIG, novamente, onde tudo começou. Mas desta vez não estou sozinha. Dona Clara chegou de moto grande para se despedir. A mototaxista seguiu de moto. Pipoca estava vestindo o seu uniforme escolar, segurando uma placa que dizia: Tia Emily, não esqueça de voltar. 4 policiais comunitários da feira estavam parados, juntando as mãos em um pequeno cumprimento em uníssono. Quase 100 alunos da minha aula de inglês estavam enfileirados, segurando balões em forma de coração cor-de-rosa. Fiquei parada na entrada do terminal, as lágrimas escorrendo sem pedir permissão. Dona Clara me abraçou. Quando voltar, me avisa, viu? Eu guardo lugar na oficina para você ser a primeira a consertar a moto. A mototaxista me deu o capacete velho. Leva para Nova York. Não esquece de pilotar para passear, minha filha. Pipoca correu, abraçou minhas pernas e me deu uma pulseira de contas rosa que ela mesma trançou, com a palavra nós escrita. O policial antigo me deu o apito que ele havia me dado antes. Leva, viu? Se estiver se sentindo sozinha no seu WL, assobie alto. A gente pega um avião para te achar, moça. As crianças cantaram uma música de despedida em coro. As vozes claras ecoaram por todo o aeroporto. Eu caí no chão ali mesmo, abraçando um por um e juntei as mãos em um pequeno cumprimento para todos. Eu cumprimentei do jeito que vi os brasileiros fazerem o tempo todo. Mas desta vez veio do fundo do meu coração. Obrigada por me fazerem perceber que este mundo ainda tem um lugar onde estranhos podem se tornar família em um piscar de olhos. Obrigada por me fazerem perceber que a grandeza de um país não é medida por arranha-céus ou dinheiro, mas por um coração sempre pronto para se abrir e receber um estranho. Virei-me para olhar a placa do Aeroporto Galeão. A placa que antes me dava medo agora se tornara o portão do amor. Entrei no portão de embarque e acenei pela última vez. As pessoas ainda estavam acenando até que a pequena figura de Pipoca sumiu da minha vista. No avião, abri o laptop, abri o arquivo do artigo final. Título: Da pessoa que mais tinha medo do Brasil, a pessoa que mais ama o Brasil no mundo. A última frase do livro: se um dia você sentir que este mundo está frio, pegue um avião e venha para cá sozinha. E você voltará com um coração quente o suficiente para abraçar o mundo inteiro. Porque este é o Brasil, a terra que transformou uma pessoa como eu, de quem escrevia advertências para o mundo, em quem escreve convites para o mundo. Cliquei em salvar e olhei pela janela. O rio estava lentamente ficando menor, mas meu coração havia crescido, grande o suficiente para abraçar o mundo inteiro. Eu sou Emily Carter e este é o Milagre Carioca que me mudou para sempre. Olá e adeus, eu definitivamente voltarei